O altar estava vazio. O murmúrio dos convidados crescia a cada minuto, ecoando pelas paredes antigas da Catedral de São Paulo. O vestido de noiva, Vera Wang, de $200.000, pesava como chumbo nos ombros de Alessa Moretti, enquanto ela esperava, imóvel, na entrada da igreja. 10 minutos de atraso. 15. 20. Foi quando ela viu o homem desconhecido, vestido em um terno impecável, atravessando o corredor central com um envelope nas mãos. O sorriso nos cantos de seus lábios não combinava com a solenidade do momento. Sinto muito, mas ele não vem. O buquê de orquídeas raras escorregou de seus dedos, pétalas brancas dançando no ar como lágrimas geladas. Alguém filmava. Risadas, abafadas, começaram a surgir, e então a voz, grave, autoritária, cortando através do caos como uma lâmina afiada. Agora você entende, querida, nem todo amor sobrevive ao poder. Alessa ergueu os olhos, encontrando o olhar impiedoso de Dante. Castellani, o pai do noivo, o homem que acabara de destruir seu conto de fadas. Mas o que ela não sabia era que aquele momento de humilhação seria apenas o começo, e que o homem que arruinou seu casamento seria o mesmo que mudaria seu destino para sempre. 6 meses depois... O aroma de alho dourado e tomilho fresco dançava pela cozinha industrial, enquanto Alessa Moretti finalizava mais um risoto perfeito. Suas mãos se moviam com precisão cirúrgica, anos de treinamento na Itália evidentes em cada gesto. A clientela, do Taste of Heaven, seu pequeno restaurante no Itaim, diminuía a cada dia, mas sua excelência nunca. Alessa, Marina, sua sous-chefe e melhor amiga, surgiu na porta da cozinha. Seu rosto estava pálido. Tem alguém querendo falar com você. Agora não. Alessa respondeu automaticamente, ajustando o fogo. O risoto é do banco. O mundo parou por um segundo. Alessa fechou os olhos, sentindo o peso familiar da realidade esmagar seus ombros. As dívidas, os empréstimos, as consequências de ter investido tudo o que tinha e o que não tinha em um casamento que nunca aconteceu. Quanto tempo temos? Ela perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. 3 dias, Marina respondeu suavemente. Antes que... Ela não precisou completar. Antes que fechem o restaurante. Antes que levem o último pedaço de dignidade que ela ainda tentava manter. Senhorita Moretti. Uma voz diferente cortou através da tensão. Uma mulher elegante em um terninho Chanel havia entrado na cozinha. Sou Isabela Santos, da Elite Services. Podemos conversar? 20 minutos depois, sentada em seu pequeno escritório nos fundos do restaurante, Alessa encarava a proposta em suas mãos como se fosse uma cobra venenosa. Chefe particular. Contrato de 1 ano. Salário que poderia salvar seu restaurante. Mansão no Morumbi. Parecia perfeito demais. Por que eu? Alessa perguntou, seus olhos estudando Isabela cuidadosamente. Existem centenas de chefes disponíveis em São Paulo. Meu cliente é... exigente. Isabela respondeu com um sorriso educado. Ele especificamente pediu por você. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Alessa. Ele? Sim. O Sr. Castellani tem padrões muito específicos. O sangue de Alessa congelou em suas veias. Não podia ser Dante Castellani. O sorriso de Isabela nunca vacilou. Exatamente. Ele ficou impressionado com seu trabalho no jantar de noivado do filho dele. O jantar de noivado. A última vez que ela cozinhou com o coração, antes que tudo desmoronasse. Antes que Dante Castellani destruísse sua vida com algumas palavras bem escolhidas. Não! Alessa se levantou bruscamente. Diga ao seu cliente que agradeço, mas... 3 milhões. Isabela a interrompeu suavemente. Adiantados. Mais do que suficiente para salvar seu restaurante e recomeçar. Alessa sentiu suas pernas fraquejarem. Era dinheiro demais. Dinheiro que poderia não apenas salvar seu restaurante, mas também pagar as dívidas que seu ex-noivo covarde deixou para trás. Por quê?
Ela sussurrou. Por que ele está fazendo isso? Talvez devesse perguntar a ele pessoalmente. Isabela respondeu, levantando-se graciosamente. O carro estará esperando às 9 da manhã. Quando a porta fechou atrás de Isabela, Alessa desabou em sua cadeira. Suas mãos tremiam enquanto memórias inundavam sua mente. O altar vazio. O murmúrio dos convidados. O olhar de Dante, tão frio, tão calculista, enquanto observava sua humilhação. Mas agora ela não era mais aquela noiva ingênua. Era uma mulher que havia sobrevivido ao pior dia de sua vida, que reconstruiu sua dignidade prato por prato, receita por receita. Você não vai aceitar, vai? A voz de Marina a trouxe de volta ao presente. Sua amiga estava parada na porta, preocupação evidente em seu rosto. Tenho escolha? Alessa perguntou amargamente. O silêncio foi sua resposta. Na manhã seguinte, pontualmente às 9h, uma Mercedes preta esperava em frente ao restaurante. O motorista, impecável em seu uniforme, abriu a porta para ela sem dizer uma palavra. Alessa ajustou seu blazer preto, simples, mas elegante. Seu cabelo castanho estava preso em um coque severo, maquiagem mínima destacando apenas seus olhos, verdes. Nada da noiva deslumbrante que ela foi um dia. Hoje, ela era toda profissionalismo e controle. A mansão Castellani era exatamente como ela lembrava. Imponente, intimidante. Um monumento ao poder e riqueza. Os jardins impecáveis. A fonte. De mármore, as colunas gregas. Tudo gritava, você não pertence aqui. Isabela a esperava na entrada. Por aqui, senhorita Moretti. O senhor Castellani está na biblioteca. Cada passo pelos corredores de mármore era uma batalha. Memórias do jantar de noivado, das reuniões de família, dos sonhos que ela tinha de pertencer a este mundo. Tudo voltava como um turbilhão. A porta da biblioteca se abriu. E lá estava ele. Dante Castellani não havia mudado nada em 6 meses. O mesmo porte imponente, o mesmo terno italiano impecável, os mesmos olhos azuis que pareciam ver através de sua alma. Aos 45 anos, ele era a personificação do poder. Senhorita Moretti, ele a cumprimentou, um meio sorriso brincando em seus lábios. Bem-vinda à sua nova casa. Alessa sentiu seu sangue ferver. Como ele ousava agir com tanta casualidade? Por que estou aqui? Ela perguntou diretamente, orgulhosa de como sua voz não tremeu. Dante se levantou de sua poltrona de couro, aproximando-se, com a graça de um predador. Direto ao ponto, gosto disso. Responda à pergunta. Ela insistiu. Simples. Ele parou a apenas alguns passos dela. Preciso de uma chefe. Você precisa de dinheiro. É uma troca justa. Nada é justo quando se trata de você. Ela rebateu, sustentando seu olhar. O sorriso dele aumentou. Ainda amarga pelo casamento? Achei que já tivesse superado. Você destruiu minha vida. Não. Ele deu mais um passo em sua direção. Eu salvei você de um casamento fadado ao fracasso. Meu filho era fraco demais para você. Mas isso... Ele gesticulou entre eles. Isso é diferente. Diferente como? Agora você está mais... interessante. Ele respondeu, seus olhos percorrendo seu corpo de uma forma que fez sua pele arrepiar. A dor te tornou mais forte, mais desafiadora. Alessa sentiu seu coração acelerar, mas manteve a postura. Vim aqui para cozinhar, Sr. Castellani. Nada mais. Veremos. Ele respondeu enigmaticamente. Espero que sua comida seja melhor que seu... Gosto para homens. A vontade de esbofeteá-lo era quase insuportável. Mas Alessa se manteve firme. Não daria a ele o prazer de vê-la perder o controle. Quando começo? Agora, ele respondeu, voltando para sua poltrona. Isabela vai mostrar seus aposentos. Espero um jantar para 10 pessoas hoje à noite. Surpreenda-me. Era uma dispensa. Clara.
Uma demonstração de poder. Ele nem precisava olhar para saber que ela obedeceria. Enquanto seguia Isabela pelos corredores da mansão, Alessa sentia seu coração batendo furiosamente contra seu peito. No que ela havia se metido? Mas uma coisa ela sabia com certeza. Se Dante Castellani queria brincar com fogo, ela mostraria que também sabia queimar. A cozinha da mansão Castellani era um sonho realizado para qualquer chefe. Equipamentos de última geração, bancadas de mármore italiano, utensílios profissionais importados, tudo absolutamente perfeito. Para Alessa, no entanto, cada objeto brilhante era apenas mais uma lembrança do mundo que quase foi seu. O jantar será servido às 8, Isabela informou, entregando-lhe uma lista. Estes são os convidados e suas restrições alimentares. Alessa percorreu os nomes rapidamente, seu coração falhando uma batida ao reconhecer alguns dos empresários mais poderosos de São Paulo. Não era apenas um jantar, era uma demonstração de poder. Mais alguma exigência específica? Ela perguntou, mantendo o tom profissional. Apenas uma. Uma voz masculina respondeu da porta. Dante estava lá, apoiado no batente com uma casualidade estudada que fez seu estômago dar uma volta. Surpreenda-me. Era um desafio direto. Os olhos dele, azuis como gelo, a estudavam com uma intensidade perturbadora. Considere feito. Ela respondeu friamente, virando-se para a bancada. Não lhe daria a satisfação de ver como sua presença a afetava. As próximas horas foram uma dança precisa de preparação. Alessa movimentava-se pela cozinha com a graça de quem conhece seu território. Cada gesto calculado, cada tempero medido com precisão. Mas era impossível ignorar os olhares de Dante, que aparecia casualmente a cada meia hora para verificar o progresso. O aroma está interessante, ele comentou durante uma de suas visitas, aproximando-se perigosamente enquanto ela finalizava o molho do prato principal. É um blend especial de especiarias. Ela respondeu secamente, tentando ignorar como o perfume amadeirado dele invadia seus sentidos. Tenho certeza que sua mente empresarial não se interessa pelos detalhes culinários. Um sorriso predatório curvou os lábios dele. Pelo contrário, querida. Me interesso profundamente por detalhes. A forma como ele pronunciou a última palavra fez um arrepio percorrer sua espinha. Alessa apertou a colher com mais força, focando-se no molho borbulhante. Se me der licença, Sr. Castellani, preciso me concentrar. Dante, ele corrigiu, ainda não se movendo. Considerando que você quase foi minha nora, acho que podemos dispensar as formalidades. A menção ao passado foi como uma facada. Alessa virou-se bruscamente, encontrando seu olhar com fúria mal contida. Considerando que foi você quem impediu isso, prefiro manter as formalidades. Ela rebateu. Para sua surpresa, ele riu. Um som, rico e profundo, que fez algo dentro dela tremer. Aí está, ele murmurou, seus olhos brilhando. O fogo que eu sabia que existia sob toda essa pose profissional. Antes que ela pudesse responder, ele já havia saído, deixando apenas o fantasma de seu perfume e um turbilhão de emoções confusas em seu peito. O jantar, quando finalmente foi servido, era uma obra-prima. Alessa havia se superado em cada prato, combinando técnicas clássicas com toques modernos que faziam cada garfada ser uma experiência única. Extraordinário, um dos convidados comentou após a sobremesa. Castellani, onde você encontrou esta chefe? Dante sorriu, seus olhos encontrando os dela através da porta da cozinha. Digamos que foi destino. Mais tarde, quando os convidados já haviam partido e a cozinha estava impecavelmente limpa, Alessa permitiu-se um momento de exaustão. Suas costas doíam, seus pés imploravam por descanso, mas havia um orgulho satisfeito em seu peito. Ela havia provado seu valor. Não vai provar seu próprio trabalho? A voz de Dante a sobressaltou. Ele estava de volta, segurando 2 taças de vinho tinto que certamente custava mais que um mês de seu antigo aluguel. Já provei cada prato durante o preparo. Ela respondeu, tentando manter a distância profissional.
não com o acompanhamento. Adequado, ele insistiu, oferecendo-lhe uma das taças. Este Chateau Margaux 1982 está pedindo uma companhia à altura. Seria rude recusar. Ela tentou se convencer. Era apenas uma taça de vinho com seu empregador. Nada mais. O primeiro gole foi uma revelação. O vinho dançou em sua língua com notas de frutas maduras e carvalho, tão perfeitamente equilibrado que quase a fez gemer de prazer. Bom? Ele perguntou, sua voz mais rouca que o normal. Excepcional, ela admitiu, permitindo-se esse pequeno momento de rendição. Como sua comida, ele respondeu, dando um passo em sua direção. Sabe, quando sugeri que você viesse trabalhar aqui, alguns questionaram minha decisão. E por que não questionariam? Ela perguntou, erguendo o queixo desafiadoramente. Considerando nosso histórico. Porque eles não veem o que eu vejo, ele respondeu, seus olhos percorrendo seu rosto com uma intensidade que a fez corar. Não veem como a dor te transformou em algo extraordinário. Não fale sobre dor como se não fosse o responsável por ela, ela rebateu, colocando a taça na bancada com mais força que o necessário. Ah, mas é aí que você se engana, querida. Ele sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Às vezes, a dor é necessária para nos transformar no que devemos ser. E quem decide o que devemos ser? Você? O destino? Ele respondeu, simplesmente, terminando seu vinho em um único gole elegante. E acredite, ele tem planos interessantes para nós. Com isso, ele se foi, deixando Alessa tremendo de raiva. E algo mais que ela não queria nomear. Naquela noite, em seu novo quarto na ala dos funcionários, luxuoso demais para ser chamado de quarto de empregada, Alessa encarou seu reflexo no espelho. Quem era aquela mulher que devolvia seu olhar? A chefe talentosa que havia impressionado alguns dos homens mais poderosos de São Paulo? Ou a noiva abandonada que ainda carregava as cicatrizes da humilhação? E por quê? Por que seu coração ainda acelerava quando Dante estava por perto? O jogo estava apenas começando, ela percebeu. E desta vez, ela precisava ter certeza de que não seria apenas mais uma peça no tabuleiro de Dante Castellani. Mas enquanto se preparava para dormir, uma pequena voz em sua mente sussurrava uma verdade inconveniente. Talvez, apenas talvez, ela já estivesse perdendo. A tempestade que assolava São Paulo naquela noite parecia querer arrancar as janelas da mansão Castellani. Alessa trabalhava sozinha na cozinha, o som da chuva criando uma melodia hipnótica enquanto ela finalizava um risoto ao tartufo. O prato favorito de Dante, embora ela se recusasse a admitir que sabia disso. Foi quando as luzes piscaram 1, 2, 3 vezes, antes de mergulharem toda a mansão na escuridão. Maravilha! Ela murmurou, apenas a chama do fogão industrial iluminando o ambiente. Suas mãos continuaram trabalhando automaticamente, anos de experiência permitindo que sentisse a textura perfeita do arroz, mesmo na penumbra. Interessante. Uma voz familiar cortou através da escuridão. A maioria das pessoas pararia de trabalhar quando ficasse sem luz. Alessa não precisava se virar para saber que Dante estava parado na porta. Podia sentir sua presença, pesada e magnética, como sempre. A maioria das pessoas não tem que alimentar um Castellani, ela respondeu, mantendo os olhos fixos no risoto. Especialmente um tão exigente. O som de passos lentos e calculados ecoou pela cozinha. Dante se aproximava, cada passo fazendo o coração dela acelerar um pouco mais. Exigente? Ele repetiu, sua voz mais próxima agora. Prefiro pensar que sei reconhecer qualidade. A última palavra foi pronunciada praticamente em seu ouvido, enviando arrepios por sua espinha. Alessa apertou a colher de pau com mais força. Qualidade? Ela riu sem humor. É isso que procurava quando destruiu meu casamento? Não. Ele respondeu, sua voz perigosamente suave. Estava procurando algo muito mais valioso. Um trovão explodiu do lado de fora.
fazendo as janelas estremecerem. Na luz momentânea do relâmpago, Alessa viu o reflexo dele no vidro da janela. Alto, imponente, seus olhos azuis brilhando com algo que ela não queria identificar. E o que seria? Ela se atreveu a perguntar, ainda sem se virar. Você. A palavra pairou entre eles como fumaça, densa e intoxicante. Alessa sentiu seu coração parar por um momento. Está delirando, ela respondeu, orgulhosa de como sua voz não tremeu. Eu era a noiva do seu filho. Era, ele concordou, dando mais um passo em sua direção. E foi exatamente por isso que tive que intervir. Desta vez ela se virou, enfrentando seu olhar mesmo na penumbra. Do que está falando? Meu filho, Dante começou, seus olhos percorrendo o rosto dela com uma intensidade que queimava. Nunca foi digno de você. Ele era fraco, previsível, seguro. Mas você... Ele ergueu uma mão, quase tocando seu rosto, mas parando a milímetros de distância. Você sempre foi fogo puro. Alessa sentiu seu corpo inteiro tremer, mas manteve-se firme. Então arruinou minha vida por quê? Por diversão? Por necessidade. Ele corrigiu, finalmente deixando seus dedos roçarem a linha de seu maxilar. Porque ver você desperdiçada com alguém tão medíocre era um crime que eu não podia permitir. A raiva explodiu em seu peito. Alessa se afastou bruscamente, batendo contra a bancada da cozinha. Como ousa? Ela sibilou. Quem você pensa que é para decidir o que é melhor para mim? Alguém que vê seu verdadeiro potencial. Ele respondeu, seguindo-a. Alguém que sabe que você precisa de desafio, de fogo, de... Ele parou, seus olhos fixos nos lábios dela. Perigo. O ar entre eles parecia eletrificado. Alessa podia sentir o calor emanando do corpo dele, misturando-se com o aroma de seu perfume caro e algo mais primitivo, mais básico. Você treme, ele observou, sua voz um sussurro rouco. De raiva, ela respondeu automaticamente. Não. Ele sorriu. Aquele sorriso predatório que fazia seu estômago dar voltas. Você treme porque me deseja, tanto quanto eu desejo você. Está louco? Estou? Ele questionou, inclinando-se mais perto. Então por que seu coração está batendo tão rápido? Por que seus olhos dilatam quando me aproximo? Por que... O risoto começou a borbulhar perigosamente, quebrando o momento. Alessa se virou rapidamente, agradecendo a distração. Preciso terminar o jantar, ela declarou, sua voz tremendo levemente. Claro, ele respondeu, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Mas esta conversa não acabou, querida. Quando ele finalmente saiu da cozinha, Alessa soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Suas mãos tremiam enquanto ela terminava o risoto, sua mente um turbilhão de emoções contraditórias. Como ele ousava? Como ousava confessar que havia deliberadamente arruinado seu casamento porque... Porque o quê? Porque a desejava? Porque achava que sabia o que era melhor para ela? Mas a pergunta que mais a atormentava, a que ela se recusava a confrontar diretamente, era: por que suas palavras haviam despertado algo dentro dela? Algo perigoso, algo que ela havia enterrado no momento em que viu aquele sorriso cruel no dia de seu casamento. As luzes voltaram alguns minutos depois, mas a escuridão havia revelado verdades que não podiam ser ignoradas. O jogo entre eles havia mudado. Não era mais apenas sobre poder ou vingança, era sobre desejo, sobre fogo, sobre o tipo de atração que destruía vidas e reescrevia destinos. Quando o risoto foi servido, perfeito como sempre, Dante não fez nenhum comentário. Apenas a observou por cima da taça de vinho, seus olhos carregando uma promessa silenciosa que fez seu sangue ferver. Naquela noite, deitada em sua cama, Alessa encarou o teto enquanto a tempestade continuava rugindo lá fora. Suas palavras ecoavam em sua mente. Você treme porque me deseja. O pior não era a audácia da afirmação. O pior não era o modo como ele a encurralou.
O pior nem mesmo era a confissão de sua manipulação. O pior era que talvez, apenas talvez ele estivesse certo. E essa realização era mais assustadora que qualquer tempestade. A adega da mansão Castellani era um labirinto de madeira nobre e vidro, com prateleiras que se estendiam do chão ao teto, guardando algumas das garrafas mais raras do mundo. O ar era fresco e levemente úmido, carregado com o aroma de carvalho e tempo. Alessa percorria os corredores estreitos com uma lista na mão. Dante havia solicitado um vinho específico para o jantar desta noite. Um Chateau Lafite Rothschild, 1982, que ela sabia custar mais que seu antigo restaurante inteiro. Procurando algo específico? A voz dele a sobressaltou, fazendo-a quase derrubar a lanterna que carregava. Dante estava parado na entrada da adega, bloqueando a única saída, sua silhueta recortada contra a luz do corredor. "O vinho que você pediu", ela respondeu, orgulhosa de como sua voz permaneceu firme. "Deveria estar na seção B, mas..." "Prateleira superior, terceira fileira", ele respondeu, adentrando a adega. A porta fechou atrás dele com um clique suave. "Deixe-me ajudar." "Não preciso de ajuda", ela protestou, mas ele já estava se aproximando, seu corpo alto forçando-a a recuar até sentir as prateleiras de madeira em suas costas. "Tem certeza?" ele perguntou, sua voz baixa e provocante. "Porque desde aquela noite na cozinha você tem me evitado." Era verdade. Depois da confissão dele durante a tempestade, Alessa havia se dedicado a manter distância, limitando suas interações ao estritamente profissional. Mas aqui, no espaço confinado da adega, não havia para onde fugir. "Estou apenas fazendo meu trabalho", ela respondeu, tentando se esquivar. Mas Dante colocou as mãos nas prateleiras, uma de cada lado dela, efetivamente. "Aprendendo. Seu trabalho", ele repetiu, aproximando seu rosto. "É isso que diz a si mesma quando acorda pensando em mim? Quando treme cada vez que entro na cozinha?" "Você é muito presunçoso", ela rebateu, mas sua voz falhou quando sentiu o calor do corpo dele tão próximo. "Não", ele sorriu. Aquele sorriso predatório que fazia seu estômago dar voltas. "Sou observador. Vejo como seus olhos me seguem, como sua respiração muda quando me aproximo." "Para", ela sussurrou, mas não tinha certeza se pedia para ele parar de falar ou parar de se aproximar. "Como agora", ele continuou, sua voz ainda mais baixa. "Seu coração está acelerado, suas pupilas dilatadas, seu corpo..." Ele deixou um dedo traçar a linha de seu pescoço. "Responde a mim, como se já soubesse que pertence aqui." "Eu não pertenço a ninguém", ela protestou, mas as palavras saíram mais como um gemido quando ele roçou os lábios em seu pescoço. "Você me desafia", ele murmurou contra sua pele, mas seu corpo diz outra coisa. Foi demais. Todo o desejo reprimido, toda a raiva, toda a confusão dos últimos dias explodiu dentro dela. Antes que pudesse pensar, Alessa agarrou a lapela do terno dele e o puxou para um beijo. Não foi um beijo suave ou hesitante. Foi uma colisão de lábios e dentes e línguas, anos de tensão não resolvida explodindo em um momento de pura paixão. As mãos dele encontraram sua cintura, pressionando-a contra as prateleiras com força suficiente para deixar marcas. Alessa sentiu garrafas tilintarem atrás dela, mas não se importava se toda a coleção de vinhos raros caísse. Tudo o que importava eram os lábios de Dante nos seus, o gosto de café e poder, o calor de seu corpo pressionado contra o dela. Quando ele finalmente se afastou, ambos estavam ofegantes. O sempre controlado Dante Castellani parecia desgrenhado, seus olhos azuis escurecidos de desejo. "Diga que não sentiu isso", ele exigiu, sua voz rouca. "Diga que não é por isso que você realmente ficou." "Eu te odeio", ela respondeu. Mas suas mãos ainda agarravam o terno dele como se fosse sua única âncora com a realidade. "Não." Ele sorriu, traçando seu lábio inferior com o polegar. "Você quer me odiar. Mas o que sente é muito mais perigoso." "Que ódio!"
Ele estava certo, é claro. O que ela sentia por Dante era uma mistura tóxica de atração e ressentimento, desejo e raiva. Uma química explosiva que ameaçava consumir tudo em seu caminho. Por que eu? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. De todas as mulheres que poderia ter, por que arruinar minha vida? Porque você é a única que me desafia, ele respondeu, suas mãos enquadrando seu rosto. A única que não se curva ao meu poder. A única que me faz sentir. Ele pausou, procurando a palavra certa. Vivo. O segundo beijo foi diferente. Mais lento, mais profundo, como se ele quisesse memorizar cada sensação. Suas mãos deslizaram por seu corpo com reverência, provocando arrepios por onde tocavam. Diga que não me quer, ele murmurou entre beijos. Diga que não sonha comigo, todas as noites. Ela tentou responder, mas ele capturou seus lábios novamente, silenciando qualquer protesto. O som de passos no corredor os fez se separar bruscamente. Alessa rapidamente ajeitou seu uniforme enquanto Dante passava a mão pelos cabelos, tentando recuperar sua compostura habitual. Senhor Castellani, a voz de Isabela ecoou do lado de fora. Os convidados chegaram. Um momento. Ele respondeu, sua voz perfeitamente controlada apesar do caos em seus olhos. Quando a assistente se afastou, Dante se voltou para Alessa uma última vez. Isso não acabou. Não posso. Ela sussurrou, finalmente encontrando sua voz. Não posso me envolver com você. Tarde demais. Ele sorriu, ajeitando uma mecha do cabelo dela que havia se soltado. Você já está envolvida desde o momento em que entrou nesta casa. Com isso, ele pegou a garrafa de vinho que ela procurava. Estava exatamente onde ele disse que estaria. E saiu da adega, deixando Alessa tremendo contra as prateleiras. Ela fechou os olhos, sentindo o gosto dele ainda em seus lábios, o calor, de suas mãos ainda em sua pele. O que havia feito? Como poderia continuar trabalhando aqui depois disso? Mais importante, como poderia negar que cada palavra dele era verdade? Porque ela o desejava. Desejava com uma intensidade que a assustava, que ameaçava destruir todas as barreiras que havia construído desde aquele dia no altar. E o pior de tudo, pela primeira vez, ela começava a entender por que ele havia impedido seu casamento. Porque o que sentia por Dante era um incêndio, comparado à suave chama que sentira por seu filho. Era errado. Era perigoso. Era possivelmente destrutivo. Mas, enquanto subia as escadas da adega, seus lábios ainda formigando com as memórias dos beijos, Alessa sabia que estava perdida. O jogo havia mudado irrevogavelmente. E desta vez, não havia volta. Era impossível ignorar a tensão que pairava na cozinha da mansão Castellani. 3 dias haviam se passado desde o beijo na adega, e Alessa sentia cada minuto como uma tortura esquisita. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela finalizava os preparativos para o jantar formal desta noite. Um evento importante para fechar negócios milionários, segundo Isabela havia informado. O vestido está no seu quarto, a assistente comentou, entrando na cozinha com sua habitual eficiência. O Sr. Castellani insiste que você se junte aos convidados esta noite. Alessa congelou, quase derrubando a colher que segurava. Como? Suas palavras exatas foram: diga à senhorita Moretti que esta noite ela não é apenas a chefe. Isabela hesitou por um momento. O vestido é Valentino. Claro que era. Mais uma jogada calculada de Dante, mais uma forma de exercer seu poder. Alessa sentiu seu sangue ferver, de raiva ou excitação, já não sabia mais dizer. Horas depois, parada em frente ao espelho, ela mal reconhecia a mulher que a encarava. O vestido vermelho era uma obra de arte, moldando suas curvas como uma segunda pele, o decote nas costas descendo perigosamente baixo. Seus cabelos, normalmente presos em um coque severo, caíam em ondas suaves sobre os ombros. Um leve toque na porta a sobressaltou. Entre, ela chamou, esperando ver Isabela.
Mas era Dante quem estava parado na soleira, seus olhos azuis percorrendo seu corpo com uma intensidade que fez sua pele arder. Perfeito, ele murmurou, entrando no quarto como se fosse seu direito. Bem, tecnicamente era. A mansão inteira era dele, afinal. O que está fazendo aqui? Ela perguntou, orgulhosa de como sua voz não tremeu. Vim buscar minha acompanhante para o jantar. Ele respondeu casualmente, aproximando-se com passos medidos. Ou achou que eu deixaria você descer sozinha vestida? Assim? Não sou sua acompanhante, ela protestou, mas seu corpo já reagia à proximidade dele. Sou sua funcionária. É muito mais que isso, ele corrigiu, parando a centímetros dela. Seu perfume amadeirado invadiu seus sentidos, fazendo sua cabeça girar. Especialmente depois daquele beijo. Aquilo foi um erro. Foi? Ele sorriu. Aquele sorriso predatório que fazia seu estômago dar voltas. Então, por que ainda sente o gosto dos meus lábios? Por que treme quando me aproximo? Como para provar seu ponto, ele ergueu uma mão, traçando a linha de seu pescoço, com dedos leves como plumas. Alessa fechou os olhos, lutando contra o gemido que ameaçava escapar. Os convidados estão esperando, ela conseguiu dizer. Que esperem, ele respondeu, sua voz mais rouca. Tenho assuntos mais urgentes para resolver. Antes que ela pudesse protestar, seus lábios encontraram os dela em um beijo devastador. Não havia mais a urgência da adega. Este era calculado, dominante, como se ele quisesse marcar cada segundo em sua memória. Quando finalmente se separaram, Alessa estava tremendo. O jantar. Ela sussurrou contra seus lábios. Sim, ele concordou, ajustando uma mecha de seu cabelo. Mas depois, temos uma conversa inacabada. O jantar foi uma tortura elaborada. Alessa alternava entre a cozinha e a sala de jantar, supervisionando cada prato enquanto tentava ignorar os olhares de Dante. Mas cada vez que servia algo, ele encontrava uma forma de tocá-la. Um roçar de dedos aqui, uma mão em sua cintura ali. Sua chefe é extraordinária, Castellani. Um dos empresários comentou durante a sobremesa. Onde a encontrou? Digamos que foi um investimento a longo prazo. Dante respondeu, seus olhos encontrando os dela através da mesa. O duplo sentido não passou despercebido. Alessa sentiu seu rosto queimar enquanto se retirava para a cozinha, seu coração martelando contra o peito. Foi só depois que o último convidado partiu, depois que a cozinha estava impecavelmente limpa, que ela ouviu os passos familiares se aproximando. Tentando me evitar de novo? A voz dele ecoou pela cozinha vazia. Estou cansada, Sr. Castellani, ela respondeu sem se virar. Foi uma noite longa. Dante, ele corrigiu, aproximando-se por trás dela. E sim, foi uma noite longa, mas ainda não acabou. Suas mãos encontraram sua cintura, puxando-a contra seu peito em um movimento fluido. Alessa sentiu todo o seu corpo reagir instantaneamente ao contato. Não podemos, ela protestou fracamente. Por que não? Ele murmurou contra seu pescoço. Porque trabalha para mim? Porque arruinei seu casamento? Ou porque sabe que uma vez que ceda, não haverá volta? Tudo isso, ela respondeu, virando-se em seus braços para encará-lo. E por quê? Você é perigoso. Sou, ele concordou, seus olhos escurecendo de desejo. Mas é exatamente isso que você quer, não é? Alguém que faça seu sangue ferver, que desafie cada certeza que tem. Você não me conhece, ela tentou argumentar. Pelo contrário. Ele sorriu, inclinando-se para roçar seus lábios nos dela. Conheço você melhor que qualquer um. Sei que precisa de fogo para se sentir viva, que se entedia com o comum, o previsível. Para! Ela implorou, mas suas mãos já subiam pelo peito dele, sentindo os músculos rígidos sob o terno italiano. Não posso, ele respondeu sinceramente. Não quando finalmente tenho você onde sempre quis. O beijo que seguiu foi diferente dos anteriores. Havia uma urgência primitiva,
uma necessidade que ia além do físico. Alessa sentiu suas costas baterem contra a bancada da cozinha, mas mal registrou o impacto. Tudo o que existia eram as mãos, de Dante em seu corpo, seus lábios em seu pescoço, o calor que ameaçava consumi-la por inteiro. Meu quarto, ele murmurou entre beijos. Agora. Era uma ordem, não um pedido. E pela primeira vez em sua vida, Alessa não queria lutar contra o comando em sua voz. Mas quando ele a ergueu em seus braços, quando começou a carregá-la em direção às escadas, um último lampejo de sanidade a atingiu. Espera! Ela ofegou, pressionando as mãos contra seu peito. Não posso. Não assim. Dante parou, seus olhos estudando seu rosto com uma intensidade que queimava. Por quê? Porque... Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos, através da névoa de desejo. Porque preciso saber se isso é real. Se não é apenas mais um de seus jogos de poder. Por um momento, algo vulnerável cruzou o rosto dele, tão rápido que ela quase perdeu. Nada sobre você é um jogo para mim, ele respondeu, sua voz mais suave que o normal. Nunca foi. Então me prove, ela desafiou, encontrando seu olhar. Prove que isso é mais que desejo ou vingança. Dante a colocou de volta no chão com uma gentileza surpreendente. Suas mãos encontraram seu rosto, segurando-o como se fosse algo precioso. Darei a você o tempo que precisar. Ele prometeu. Mas saiba uma coisa, Alessa. Quando você finalmente vier até mim, será para ficar. Com isso, ele se afastou, deixando-a tremendo na cozinha escura. O calor de seus lábios ainda queimava nos dela. A promessa em suas palavras ecoando em sua mente. Subindo para seu quarto minutos depois, Alessa sabia que havia cruzado um ponto sem retorno. Não era mais apenas sobre desejo ou poder ou vingança. Era sobre algo muito mais perigoso. Algo que começava a se parecer assustadoramente com amor. O escritório de Dante era um santuário de poder, com suas paredes revestidas de madeira escura e a vista privilegiada de São Paulo, através das janelas do piso ao teto. Alessa nunca havia entrado ali antes. Era território proibido, o coração do Império Castellani. Mas naquela manhã, Isabela havia insistido que Dante queria discutir o menu de um evento importante pessoalmente. Então lá estava ela, seu coração batendo descompassado enquanto esperava, tentando ignorar como o ambiente inteiro exalava a presença dele. Foi quando viu o envelope. Estava parcialmente escondido sob alguns documentos na mesa imponente de Mogno, mas o nome do restaurante dela, seu antigo restaurante, saltava em letras douradas. Antes que pudesse pensar duas vezes, Alessa já estava com o envelope nas mãos. Curiosidade é um traço perigoso. A voz de Dante soou atrás dela, fazendo-a quase derrubar os papéis. O que é isso? Ela perguntou, sua voz tremendo levemente enquanto segurava o envelope. Por que tem documentos do meu restaurante? Dante. Fechou a porta do escritório com um clique suave, seus passos medidos enquanto se aproximava. Talvez seja a hora de você saber toda a verdade. Que verdade? Ela exigiu, finalmente abrindo o envelope. O que encontrou dentro fez seu mundo girar. Relatórios financeiros, avaliações de risco, e-mails trocados entre seu ex-noivo e credores, a história completa de como seu restaurante havia sido secretamente hipotecado sem seu conhecimento. Seu noivo, Dante começou, sua voz surpreendentemente suave. Estava planejando fugir há meses. Ele hipotecou seu restaurante, pegou empréstimos em seu nome, tudo para financiar uma vida nova, sem você. Alessa sentiu suas pernas fraquejarem. Dante rapidamente puxou uma cadeira, fazendo-a sentar antes que caísse. Não. Ela balançou a cabeça, lágrimas começando a se formar. Ele me amava. Nós íamos nos casar. Ele era um covarde. Dante cortou, sua voz agora carregada de desprezo. Um menino mimado que nunca teve coragem de enfrentar as consequências de seus atos. Quando descobri seus planos, você o impediu, ela completou, a realização finalmente atingindo-a, no dia do casamento. Dei a ele uma escolha, Dante confirmou, apoiando-se em sua mesa imponente.
Poderia ir embora discretamente? Ou eu exporia todas as suas fraudes? Ele escolheu a saída fácil, como sempre. O silêncio que seguiu era pesado com revelações não ditas. Alessa sentia seu mundo inteiro se reorganizando, cada memória ganhando um novo significado. Por que não me contou? Ela perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. Por que me deixou acreditar que você era o vilão? Um sorriso amargo curvou os lábios dele. Porque era mais fácil para você me odiar do que enfrentar a verdade sobre ele. Não tinha esse direito. Ela protestou, levantando-se bruscamente. Não tinha o direito de decidir o que era melhor para mim. Não? Ele desafiou, aproximando-se perigosamente. E o que você teria feito se soubesse? Teria perdoado ele? Tentado consertar algo que estava podre desde o início? Eu merecia saber. Sim, ele concordou surpreendentemente. Mas eu era egoísta. Queria que você descobrisse por si mesma que merecia mais. Que merecia alguém que pudesse igualar sua força, sua paixão. Alguém como você? Ela perguntou sarcasticamente, mas seu coração acelerou quando ele deu mais um passo em sua direção. Alguém que não tenha medo de seu fogo. Ele corrigiu, seus olhos azuis fixos nos dela. Alguém que veja você como realmente é. Não uma conquista, não um troféu, mas uma força da natureza. Para, ela implorou, mas suas costas já haviam encontrado a parede. Dante a seguiu, encurralando-a com seu corpo. Por quê? Ele perguntou, uma mão subindo para traçar a linha de seu maxilar. Por que está com medo de admitir que sempre soube? Que sentiu desde o início que algo estava errado naquele relacionamento morno? Você não sabe nada sobre... Sei tudo sobre você, Alessa. Ele a interrompeu, sua voz baixando para um sussurro íntimo. Sei que você se entedia com o comum, que precisa de desafio, de paixão, de alguém que não tenha medo de enfrentar seu temperamento. As palavras dele atingiam verdades que ela tentara negar por tanto tempo. Cada sílaba era como uma chave destrancando portas que havia mantido fechadas desde aquele dia no altar. Por que se importa tanto? Ela perguntou, sua voz tremendo. Por que se deu ao trabalho de me proteger? Porque desde a primeira vez que te vi, soube que você era diferente. Ele respondeu com uma honestidade que a desarmou. Você entrou naquela cozinha durante o jantar de noivado, comandando tudo com tanta força e graça. Foi como ver fogo, vivo. E decidiu que me queria para si? Ela provocou, mas havia menos veneno em sua voz agora. Não, ele sorriu, aquele sorriso que fazia seu estômago dar voltas. Decidi que precisava te libertar. De um casamento sem paixão, de um homem que nunca te mereceu. Para me ter você mesmo? Para te dar a chance de escolher. Ele corrigiu. Sua mão agora descansando em sua cintura. Pela primeira vez na sua vida, uma escolha real. Não baseada em expectativas ou convenções, mas em desejo puro. O ar entre eles estava carregado de eletricidade. Alessa podia sentir cada ponto onde seus corpos se tocavam como pequenos choques elétricos. E se eu escolher ir embora? Ela desafiou, mesmo sabendo que era uma mentira. Então você vai. Ele respondeu simplesmente. Mas nós dois sabemos que não é isso que você quer. Como para provar seu ponto, ele se inclinou, roçando seus lábios nos dela em um beijo tão suave que era quase uma tortura. O que eu quero, ela sussurrou contra seus lábios, é a verdade. Toda ela. A verdade? Ele sorriu, afastando-se apenas o suficiente para encará-la. A verdade é que estou apaixonado por você desde aquela primeira noite na cozinha. Que cada provocação, cada desafio, cada momento de tensão entre nós só me fez te querer mais. A confissão atingiu Alessa como um raio. Era uma coisa suspeitar dos sentimentos dele, outra completamente diferente era ouvi-los declarados assim, sem reservas ou jogos. Você é impossível, ela murmurou, mas suas mãos já subiam pelo peito dele, sentindo seu coração bater forte sob o terno italiano. E você é perfeita,
ele respondeu, puxando-a para mais perto. Perfeita em sua impetuosidade, em sua força, até mesmo em seu ódio por mim. Eu não te odeio, ela admitiu finalmente. E talvez esse seja o problema. O beijo que seguiu foi diferente de todos os outros. Não havia mais segredos entre eles. Não havia mais mentiras ou meias-verdades. Era puro, honesto, carregado com todas as emoções que haviam reprimido por tanto tempo. Quando finalmente se separaram, ofegantes e desarrumados, algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. E agora? Ela perguntou, seus dedos brincando com a lapela do terno dele. Agora, ele sorriu. Aquele sorriso que era só dela. Começamos de novo. Sem mentiras, sem jogos. Apenas nós dois e todo o fogo que sempre existiu entre nós. E pela primeira vez desde aquele dia fatídico no altar, Alessa sentiu que finalmente estava onde deveria estar. Nos braços do homem que não tinha medo de seu fogo, porque ele próprio era uma chama ainda mais intensa. Os jardins da mansão Castellani pareciam ainda mais impressionantes sob a luz do luar. Alessa caminhava pelos caminhos de pedra, seus saltos ecoando suavemente enquanto tentava organizar seus pensamentos. Uma semana havia se passado desde a revelação no escritório, desde que a verdade sobre seu ex-noivo e as reais intenções de Dante vieram à tona. Uma semana de olhares carregados, toques acidentais e beijos roubados em cantos escuros da mansão. Era como se, agora que a verdade estava exposta, nenhum dos dois conseguisse manter distância. Andando sozinha a essa hora, a voz de Dante a surpreendeu, fazendo-a se virar. Ele estava parado próximo a uma das estátuas de mármore, seu terno escuro se confundindo com as sombras da noite. Precisava pensar. Ela respondeu honestamente. Sobre nós? Ele perguntou, aproximando-se com aquela elegância felina que sempre a fazia prender a respiração. Sobre tudo, ela suspirou. Sobre como minha vida mudou completamente desde que entrei nesta casa. Dante parou a poucos passos dela, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Arrependida? Deveria estar, ela respondeu sustentando seu olhar. Mas não estou. Um sorriso lento curvou os lábios dele. Venha comigo. Quero te mostrar algo. Ele estendeu a mão e, após um momento de hesitação, ela a aceitou. Dante a guiou através dos jardins até chegarem a uma parte que ela nunca havia visitado antes. Um pequeno gazebo iluminado por lanternas delicadas aguardava, uma mesa elegantemente posta para dois. O que é isso? Ela perguntou surpresa. Jantar, ele respondeu simplesmente. Preparado por mim. Alessa não conseguiu conter uma risada de surpresa. Você cozinhou? Não subestime minhas habilidades, querida. Ele sorriu, puxando uma cadeira para ela. Posso não ser um chefe premiado, mas sei meu caminho numa cozinha. O jantar era surpreendentemente bom. Uma massa caseira com molho de trufas que demonstrava que ele realmente sabia o que estava fazendo. O vinho era, como sempre, excepcional. Por que tudo isso? Ela perguntou finalmente, depois que terminaram a sobremesa. Uma panna cotta que, ela teve que admitir, estava perfeita. Porque tenho uma proposta para você. Ele respondeu, seu tom mudando para algo mais sério. Dante, deixe-me terminar. Ele pediu, levantando-se de sua cadeira para se ajoelhar ao lado dela. O gesto a pegou completamente desprevenida. O que está fazendo? Algo que deveria ter feito há muito tempo, ele respondeu, pegando sua mão entre as dele. Alessa, desde o momento em que você entrou na minha vida, nada mais foi o mesmo. Você desafiou cada certeza que eu tinha, quebrou cada regra que eu estabeleci. Você arruinou meu casamento, ela lembrou, mas não havia mais amargura em sua voz. Salvei você de um erro, ele corrigiu suavemente. E talvez tenha sido egoísta, talvez tenha sido manipulador, mas cada decisão que tomei foi com um único objetivo:
ter você ao meu lado. Como sua chefe, ela provocou, tentando aliviar a intensidade do momento. Como minha parceira, ele respondeu seriamente. Em tudo. O coração de Alessa parou por um momento quando ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso do terno. Não, é um pedido de casamento, ele esclareceu rapidamente, notando seu olhar alarmado. Ainda não, é uma proposta diferente. Dentro da caixa estava uma chave antiga, elegante. O que é isso? A chave do Taste of Heaven, ele respondeu, observando cuidadosamente sua reação. Seu restaurante, comprei de volta, está no seu nome. Agora. Alessa sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Por quê? Porque quero que você tenha tudo. Ele respondeu com uma sinceridade que a desarmou. Seu restaurante, sua independência, sua carreira. Mas também quero que você tenha a mim. Quero que sejamos parceiros, iguais. Parceiros? Ela repetiu, sua voz tremendo levemente. Em todos os sentidos. Ele confirmou. Quero você comandando não apenas seu restaurante, mas também sendo parte do Império Castellani. Quero sua força, sua paixão, seu fogo ao meu lado, e em troca... Ele hesitou, algo vulnerável cruzando seu rosto. Em troca, ofereço não apenas luxo ou segurança, mas meu coração, completamente. O ar pareceu ficar mais denso ao redor deles. Alessa podia ouvir seu próprio coração batendo furiosamente contra seu peito. É muito perigoso, ela sussurrou, mas seus dedos já acariciavam a chave na caixa. A vida é perigosa, ele sorriu, aquele sorriso que era só dela. Mas com você, vale cada risco. E se não der certo? Ela perguntou, finalmente vocalizando seu maior medo. E se isso for apenas paixão, desejo? Então teremos vivido algo extraordinário, ele respondeu, levantando-se para puxá-la para seus braços. Mas ambos sabemos que é mais que isso. O que existe entre nós é o tipo de fogo que não se apaga. Seus lábios encontraram os dela, em um beijo que era ao mesmo tempo uma promessa e uma súplica. Quando se separaram, Alessa podia ver seu futuro refletido nos olhos azuis dele. Sim, ela respondeu finalmente. Sim, ele repetiu, procurando confirmação em seu rosto. Sim para tudo, ela sorriu, puxando-o para outro beijo. Para a parceria, para o risco, para nós. O sorriso que iluminou o rosto de Dante era diferente de qualquer um que ela já tinha visto. Puro, genuíno, quase vulnerável. Você acabou de fazer o homem mais poderoso de São Paulo, o homem mais feliz também. Ele murmurou contra seus lábios. E você? Ela respondeu, seus dedos brincando com a lapela do terno dele. Acabou de tornar a vida muito mais interessante para nós dois. Enquanto a noite avançava, enquanto eles celebravam com mais vinho e beijos sob as estrelas, Alessa percebeu que algumas vezes o destino tinha um senso de humor peculiar, porque o homem que havia destruído seu conto de fadas tinha acabado de lhe oferecer algo muito melhor. Uma história real, com fogo real, e um amor que queimava mais forte que qualquer chama. A chave em sua mão não era apenas para seu restaurante. Era para um futuro que ela nunca havia imaginado, possível. Um futuro onde ela não precisava escolher entre amor e poder, onde podia ter ambos. Com o único homem que nunca teve medo de seu fogo, e enquanto Dante a puxava para mais um beijo sob o luar, Alessa soube que algumas histórias não precisam de finais felizes tradicionais. Algumas histórias precisam apenas de duas almas dispostas a queimar juntas. A Catedral de São Paulo estava diferente naquela manhã. Não havia mais o peso da humilhação, nem o eco de risadas cruéis. Agora, as paredes antigas testemunhavam outro tipo de reunião. Alessa estava parada nos mesmos degraus onde, um ano atrás, seu mundo havia desmoronado. Mas desta vez não era uma noiva insegura em um vestido Vera Wang. Era uma mulher poderosa em um Armani sob medida, prestes a assinar os documentos que a tornariam oficialmente sócia do Império Castellani. Tem certeza disso? Marina perguntou, ajustando a pasta de documentos em suas mãos.
Sua amiga e agora gerente do Taste of Heaven havia sido fundamental nessa jornada. Pela primeira vez na vida, Alessa respondeu, um sorriso confiante em seus lábios. Tenho certeza absoluta. A ironia de fazer a cerimônia de assinatura na catedral não havia passado despercebida. Foi ideia de Dante, seu jeito peculiar de reescrever a história, de transformar um lugar de humilhação em um de triunfo. As portas pesadas se abriram, e lá estava ele. Dante Castellani ainda tinha o poder de fazer seu coração parar com um único olhar. Em seu terno brione feito à mão, ele emanava poder e elegância. Mas havia algo diferente em seus olhos agora. Um calor que era reservado só para ela. Pronta para chocar São Paulo? Ele perguntou quando ela se aproximou, oferecendo seu braço. Mais que pronta, ela respondeu, aceitando o gesto. Embora ainda ache que fazer isso aqui é um pouco poético, ele completou com um sorriso. Às vezes, precisamos encarar nossos fantasmas para realmente seguir em frente. O interior da catedral estava ocupado pelos nomes mais importantes do mundo empresarial paulistano. Muitos dos mesmos rostos que haviam testemunhado sua humilhação, agora assistiam sua ascensão. Os documentos estão prontos, Sr. Castellani, Isabela anunciou, tão eficiente quanto sempre. Mas havia um pequeno sorriso em seus lábios. Ela também apreciava a simetria do momento. Enquanto caminhavam até a mesa onde os contratos aguardavam, Alessa sentiu os olhares e ouviu os sussurros. Mas desta vez, eram diferentes. Ela conseguiu o impossível. Castellani nunca teve uma sócia antes. O restaurante dela está com lista de espera de 3 meses. Dante parou diante da mesa, virando-se para encará-la. Antes de assinarmos, tenho algo para você. Alessa ergueu uma sobrancelha, surpresa. Isso não estava no roteiro cuidadosamente planejado do dia. Mais surpresas? Sempre! Ele sorriu, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso, diferente daquela da noite do gazebo. O burburinho na catedral aumentou quando ele se ajoelhou. Dante... Ela sussurrou, seu coração acelerando. 1 ano atrás, ele começou. Sua voz carregando aquela autoridade que fazia todos prestarem atenção. Você estava aqui, prestes a cometer o maior erro da sua vida. Eu impedi. Alguns convidados trocaram olhares nervosos, mas ele continuou. Foi cruel. Foi calculado. Foi absolutamente necessário. Seus olhos nunca deixaram os dela. Porque eu sabia, desde o primeiro momento que te vi, que você merecia mais. Merecia alguém que pudesse igualar seu fogo, desafiar sua força, admirar sua paixão. Alessa sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas desta vez eram de um tipo completamente diferente. Você me odiou. Ele continuou, um pequeno sorriso, curvando seus lábios. Me desafiou. Me fascinou ainda mais. E ao longo do último ano, você não apenas reconquistou tudo o que era seu. Você construiu algo ainda maior. A caixa se abriu, revelando um anel de platina com um raro diamante negro. Este não é um pedido comum de casamento, ele declarou. É uma proposta de parceria completa. Na vida, nos negócios, em tudo. Porque você não é uma mulher comum, Alessa Moretti. Você é fogo puro. E eu quero queimar com você pelo resto da minha vida. O silêncio na catedral era absoluto. Alessa podia ouvir seu próprio coração batendo. Então, ele provocou. Aquele sorriso que era só dela brincando, em seus lábios. Vai me fazer esperar como eu te fiz esperar? Um riso escapou de seus lábios, meio divertido, meio emocionado. Seria justo, não acha? Absolutamente. Ele concordou, seus olhos brilhando. Mas você é melhor que eu. Sou mesmo. Ela sorriu, estendendo sua mão esquerda. E sim, Dante Castellani. Aceito ser sua parceira. Em tudo. O anel deslizou perfeitamente em seu dedo. Como tudo relacionado a eles, era único, poderoso, um pouco perigoso. Quando Dante se levantou e a puxou para
Um beijo. Os aplausos explodindo ao redor deles quase não foram registrados. Agora, ele sussurrou contra seus lábios quando se separaram. Vamos assinar esses documentos e mostrar a São Paulo o que acontece quando fogo encontra fogo. A cerimônia de assinatura foi rápida e eficiente. Em questão de minutos, Alessa não era apenas a futura senhora Castellani. Era oficialmente sócia do maior império empresarial da cidade. A recepção que seguiu foi no Taste of Heaven, seu restaurante agora renovado e mais elegante que nunca. Enquanto circulavam entre os convidados, Alessa não pôde deixar de apreciar como a vida tinha caminhos curiosos. Pensando no passado, Dante perguntou quando finalmente conseguiram um momento sozinhos na varanda. Pensando em como às vezes precisamos perder tudo para ganhar algo muito maior, ela respondeu, seus dedos brincando com um anel em sua mão. Arrependida de algo? Só de não ter te jogado aquela taça de vinho quando nos reencontramos. Ela sorriu, fazendo-o rir. Ainda pode fazer isso. Ele provocou, puxando-a para mais perto. Temos uma vida inteira pela frente. Uma vida de desafios? De fogo, ele corrigiu, seus lábios roçando os dela. Porque é isso que somos. Você e eu. Não é sobre poder ou dinheiro ou status. É sobre duas forças da natureza que finalmente encontraram seu igual. O beijo que seguiu foi uma promessa, uma declaração, um desafio para o futuro. Lá embaixo, São Paulo se estendia diante deles, uma cidade de infinitas possibilidades. Pronta para governar esta cidade comigo? Ele perguntou quando se separaram. Governar? Ela sorriu. Aquele sorriso que o havia conquistado desde o início. Querido, estou pronta para incendiar ela inteira. E enquanto o sol se punha sobre a cidade que agora era tanto deles quanto eles eram um do outro, Alessa pensou em como às vezes o destino tinha um senso de humor peculiar, porque o homem que havia destruído seu conto de fadas tinha lhe dado algo muito melhor. Uma história real, uma parceria verdadeira, um amor que queimava mais forte que qualquer chama. E enquanto a noite caía sobre São Paulo, enquanto os convidados celebravam abaixo, Dante e Alessa permaneceram, na varanda, seus corpos entrelaçados, seus corações batendo no mesmo ritmo. Porque algumas histórias não precisam de finais felizes convencionais. Algumas histórias precisam apenas de duas almas fortes o suficiente para suportar o fogo uma da outra, e corajosas o suficiente para deixar esse fogo transformar tudo em seu caminho, inclusive elas mesmas.